Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Retomadas as atividades legislativas após o recesso parlamentar. Comissões debatem situação da Carris, reestruturação do Porto Seco e abordagens das forças de segurança. E ainda, aprovado o projeto que institui programa de microcrédito na capital. Estas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. A Câmara de Porto Alegre retomou nesta semana as atividades legislativas no plenário e nas comissões. Entre os assuntos que movimentaram os trabalhos parlamentares após o recesso, a situação da Carris voltou ao debate na reunião da Comissão de Urbanização e Transportes. O governo defende a desestatização da companhia. A reunião da CUTAB, realizada na terça-feira, foi de intenso debate entre quem defende e quem é contra a venda da Carris. A secretária de Parcerias do município apresentou um relatório do Executivo que aponta déficit da companhia e a necessidade de aporte médio da Prefeitura de R$40 milhões por ano. Ana Pellini afirma que o gasto de combustível e com pessoal é maior que o das operadoras privadas, refletindo no aumento da passagem. Como é calculado pela média e a Carris tem um custo mais alto, ela acaba elevando a média e tornando a passagem mais cara para todo mundo. As empresas privadas, quando elas têm que reduzir a operação, elas acabam por demitir funcionários. A Carris não. Então, são características de empresa pública que são gerais, né? Que não é demérito para ninguém, mas a gente tem que pensar qual é digamos, a sociedade que desejamos. A secretária aponta a necessidade de desestatização da Carris. Segundo a gestora, para efetivar o processo seriam 3 possibilidades. A privatização, quando há comercialização total da empresa, a venda de participação, em que um ente privado compra mais de 50% das ações, mas parte ainda fica com o município, ou, em último caso, a liquidação, que seria o fim da companhia. Parlamentares que discordam da venda argumentam que o município precisa de uma empresa pública de transporte e que o serviço não deve ter foco no lucro. Se tu fica na mão de empresa privada, o Estado não tem capacidade de intervenção, o Estado não tem capacidade de combater possibilidades de chantagem que nós sabemos que as empresas privadas fazem quando elas têm o monopólio de um serviço que é essencial. Não ficou claro para mim por que uma empresa de 149 anos passou a dar prejuízo nos últimos 10 anos. Para nós, o transporte ele não tem que dar lucro. Se der lucro, melhor, né? Vamos reinvestir isso. Mas se não der, é um direito constitucional. Para o presidente da empresa pública de transporte da capital, mesmo com esforços feitos internamente, não há boas expectativas de recuperação da Carris sem a venda. Se a receita aumentar conforme a IPTC projeta, se nós conseguirmos reduzir a frota em 30%, nos livrando de ônibus com manutenção caríssima, com dispêndio de diesel mais alto, se nós conseguirmos estimular uma demissão voluntária na ordem de 1/4 da empresa, ainda assim a Carris continuará deficitária. Já o representante dos rodoviários acredita numa recuperação da empresa que passaria pela atuação do Legislativo Municipal. Tenho certeza absoluta que a privatização da Carris não resolve o problema do transporte público. O problema do transporte público ele se resolve através de projetos vindo da Câmara de Vereadores, projetos que poderiam subsidiar a tarifa e assim também subsidiar uma vida mais saudável à Carris. O projeto de desestatização da Carris já tramita no Legislativo Municipal. Uma audiência pública para debater o tema está agendada para quinta-feira, 12 de agosto. E as abordagens das forças de segurança também voltaram ao debate na Câmara de Porto Alegre. O assunto foi discutido novamente na Comissão de Direitos Humanos.
No encontro desta terça-feira foram ouvidos os representantes da Brigada Militar e da Polícia Civil, que na reunião anterior não se manifestaram ou não compareceram. A pauta, segundo os vereadores da comissão, foi motivada por denúncias de abusos nas abordagens das forças de segurança. O tenente-coronel Paulo Alberti não descartou possíveis desvios de conduta, mas afirmou que as falhas são investigadas com rigor pela corporação. Podem ter certeza absoluta disso. É instaurado um procedimento administrativo, que pode ser uma sindicância, um inquérito. Se tiver indício de crime, é inquérito policial militar. Se não tiver indício de crime, for uma situação que seja uma afronta ao regulamento, é uma sindicância. E podem ter certeza que a Brigada Militar ela não passa pano, como se diz aí. Se tiver que punir, vai ser punido. O oficial da Brigada Militar garantiu que os policiais são treinados de forma técnica para melhor atender a população. Ao referir sobre a abordagem a pessoas em situação de rua, explicou que muitas das demandas não correspondem a questões policiais, e sim sociais. Por parte da Polícia Civil, o delegado Gabriel Bica esclareceu que o papel da instituição é a investigação e que abordagens ocorrem em casos excepcionais. A nossa forma de atuar ela é posterior à eventual incidência criminal na sociedade. Então, o nosso trabalho em que tange a abordagens, são situações esporádicas e situações bem excepcionais. Eventualmente num deslocamento, eventualmente numa diligência, eventualmente em busca de alguma situação de foragido ou até mesmo no cumprimento de mandado de busca com ordem judicial. Gabriel Bica lembrou que a Polícia Civil possui uma delegacia de combate à intolerância e sugeriu que a pauta da abordagem e formação de policiais possa ter continuidade na comissão. A proposta deve ser levada adiante pela CDCOM. Já pensar numa agenda aí para o mês que vem, organizamos, a gente precisa ver o calendário aqui das proposições, mas que pudesse contemplar essa discussão, de segurança cidadã, da forma como a gente integra esse debate que está sendo feito hoje pela Polícia Civil, inicialmente, com as ações de segurança pública aqui da cidade de Porto Alegre. Eu acho que daria um bom tema para a gente dar continuidade aos trabalhos da nossa comissão. Presente na reunião anterior, o comandante da Guarda Municipal, Marcelo Nascimento, também trouxe novamente o posicionamento da instituição no encontro desta terça-feira. Eu reforço o que eu falei na última reunião, Não apenas a Guarda Municipal, mas todos os outros órgãos de segurança atuam sempre visando a legalidade, atuam sempre buscando o bem-estar e a paz social, atuam sempre buscando a resolução dos conflitos de forma consensual, de forma orientativa, conversando, informando, e os usos da força são sempre usados em último caso. Na reunião desta terça-feira, novamente as empresas de segurança privada não enviaram representantes. A realização de parcerias com a iniciativa privada é uma das alternativas apresentadas pela Prefeitura para a reestruturação do Porto Seco e a retomada do Carnaval. Os planos do Executivo para o Complexo Cultural na zona norte da cidade foram debatidos na Comissão de Educação e Cultura. Além dos vereadores integrantes da comissão, o encontro ainda contou com a presença dos membros da Secretaria Municipal da Cultura e também participantes ativos do Carnaval de Porto Alegre. Logo na abertura da reunião, os parlamentares destacaram que investimentos no complexo do Porto Seco geram retorno financeiro para a Prefeitura da capital gaúcha. Falar do Carnaval, falar do Porto Seco, é definitivamente falar de algo que há algum tempo, secretário, vem sendo deixado de lado, e a gente consegue avaliar isso a olhos nus quando chega no Porto Seco, quando chega no complexo cultural, que definitivamente está abandonado, o que é uma pena, assim, tanto para a cultura, também para a geração de renda, pensando também na população da Zona Norte. Acho que Porto Alegre perdeu algumas oportunidades nos últimos anos para se desenvolver como outras cidades, Belo Horizonte, São Paulo, mas a gente tem que correr atrás da máquina agora e mover o que a nossa cultura oferece. Estamos com uma oportunidade ímpar, ao meu ver, para pensar isso, que é os 250 anos da nossa cidade, inclusive, que estão abrindo reflexões diversas aí sobre o que nós somos do ponto de vista cultural. Então,
devemos aproveitar isso para ir adiante. Os presidentes das escolas de samba da capital defendem uma cadeia produtiva para o carnaval. Eles acreditam que o setor é responsável pela geração de emprego e renda para o município. Os produtores culturais reclamam da falta de estrutura para ensaios. A classe pediu a criação de uma lei para incentivar o carnaval municipal. Hoje nós lutamos ainda pelo princípio básico. A nossa terra, a nossa casa é o chão da rua. Não pode todo o ensaio da laje na Redenção chegar à Guarda Municipal para tirar da Redenção, o lugar onde eles estão há 10 anos ensaiando. Não pode a gente ter problema com a Guarda Municipal nos açorianos todas as vezes. Não pode a Turucutá ter uma multa por fechar uma rua fechada, porque a gente sai na orla e a gente é multado por ter fechado a orla fechada. É o tipo de coisa que a gente está muito do princípio. De forma virtual, o secretário adjunto da Cultura afirmou que o executivo trabalha para requalificar a infraestrutura do Porto Seco. De acordo com Clóvis André, a prefeitura pretende retomar uma série de atividades naquela região. Desde 2002, o Porto Seco é o palco principal do carnaval aqui em Porto Alegre. 20 anos depois, o projeto do Complexo Cultural, que fica no extremo norte da capital gaúcha, ainda não foi finalizado. E dessa vez, durante a reunião da SESI, o executivo deixou claro que a cidade não possui recursos públicos para viabilizar o carnaval do ano que vem. Por isso, a Prefeitura trabalha para garantir investimentos junto à iniciativa privada. É um projeto que a gente vem discutindo desde o ano passado, desde maio do ano passado. O Porto Seco não pode mais ficar naquela condição de abandono e, num curto tempo, que a gente tem uma solução lá. Sim, não tem um centavo do recurso público para construir o Porto Seco, é uma PPP, é uma parceria público-privada. Em relação ao projeto para o Carnaval, a subvenção pública há 4 anos não tem mais, todos nós sabemos, e não terá. Em nenhum momento a gente disse que teria cachê, não tem cachê. Nós estamos também desenhando e planilhando para buscar parcerias privadas para poder viabilizar a infraestrutura, o fomento e garantir o espetáculo. Como encaminhamento, os parlamentares sugeriram que parte do orçamento público seja reservado para o carnaval. 10 milhões de reais para o carnaval, eu acho bem razoável, se faria um carnaval razoável na cidade. Isso é uma coisa de se pensar e construir. O carnaval, ele sem sombra de dúvidas, ele tem uma história muito longa. E tendo essa história longa, cabe nós, agentes públicos, reconhecermos ela. A vereadora Fernanda Bart, presidente da comissão, também propôs uma reunião com a Guarda Municipal, a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Cultura. O objetivo é ajustar os espaços destinados para os ensaios e preparativos do Carnaval em 2022. E na retomada das sessões plenárias após o recesso, a Câmara da Capital aprovou o projeto de lei que institui o programa de microcrédito. O projeto do Executivo foi aprovado por unanimidade. A proposta visa estimular o empreendedorismo e a formalização do mercado de trabalho na capital, bem como reduzir as desigualdades. O programa vai beneficiar microempresas e pessoas em situação de vulnerabilidade. Os valores também poderão ser utilizados para reparos em residências das famílias de baixa renda. A partir da aprovação do projeto, a Prefeitura, por meio das entidades financeiras parceiras, irá firmar os convênios, elaborar os contratos e realizar os arranjos jurídicos para viabilizar as operações de crédito. Os critérios de avaliação e monitoramento serão estabelecidos em um decreto que ainda será publicado. A formalização dos contratos deve ser precedida por um edital, chamamento ou seleção pública, conforme determina a legislação. O Executivo também fica autorizado a realizar aportes referentes a juros no âmbito do programa de microcrédito. Nós temos que acolher aquilo que é bom, não importa se é da situação ou da oposição. O microcrédito vai atingir as pessoas que mais precisam e também a cidade precisa que essas pessoas venham para a parte produtiva, não importa o seu tamanho, mas o microcrédito vai apoiar aquelas pessoas que precisam
dar o pontapé inicial para o seu negócio ou para recomeçar um negócio que foi prejudicado pela pandemia, pela crise nos últimos 2 anos. Junto com o projeto, outras 2 emendas foram aprovadas. A primeira de autoria da vereadora Laura Cito, que garante acesso ao crédito para os empreendedores que contraíram dívidas durante a pandemia de Covid-19. Então, a nossa ideia, na nossa proposição, que foi aprovada na tarde de ontem, nossa emenda, é de que aquelas pessoas que contraíram dívidas de março de 2020 até aqui, elas também possam acessar o crédito para que elas consigam, inclusive, se restabelecer e aí, então, sanar seus débitos com o município de Porto Alegre, né? A outra emenda aprovada foi proposta pela bancada do Novo. O texto prevê transparência com a divulgação dos dados relativos à iniciativa e à revisão do programa. O objetivo é acompanhar a destinação e a aplicação dos recursos. A primeira questão é ser transparente para quem serão os beneficiados e principalmente a taxa de inadimplência desse programa. Afinal, o dinheiro público é o dinheiro de todos. O segundo item que nós estamos considerando também é uma revisão desse projeto a cada 4 anos. Ou seja, esse plenário aqui irá votar daqui a 4 anos a renovação desse projeto e avaliarmos se está sendo positivo ou se teremos que reestruturar. Por isso que essa emenda está construída junto com a oposição e a base para trazer realmente a seriedade necessária de políticas públicas para o projeto do microcrédito. Para cumprir o programa do microcrédito, o projeto também autoriza o município a alterar a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021. O Plano Plurianual de 2018 a 2021 também poderá ser revisado. O Legislativo também aprovou moção de solidariedade ao pedido de associações empresariais para que o governo federal retome o horário de verão. A moção foi encaminhada pelo vereador Cassia Carpes, do Progressistas. E a sessão de segunda-feira também foi marcada pela presença da comunidade Caingangue no Legislativo da capital. Quem participou da tribuna popular foi Iracema Nascimento, representante da comunidade Caingangue. A líder comunitária demonstrou insatisfação sobre o PL 490, que tramita no Congresso Nacional. O projeto de lei estabelece a demarcação das terras indígenas através de uma legislação específica. Com a proposta, o processo de aprovação caberia ao Congresso e não mais ao Executivo. Na prática, o PL 490 cria um marco temporal. A partir daí, só seriam consideradas terras indígenas os lugares que foram ocupados pelos índios até o dia 5 de outubro de 1988, data do lançamento da nossa Constituição Federal. Além disso, fica proibida a ampliação das reservas indígenas já existentes. Vai diminuir nosso território, já não temos mais nada, né? Vai entrar explorador mineral, né? Ele já liberou a arma de fogo, né? O governo federal. Então, não é só indígena que vai ser vítima, nós temos vítimas já, mas só que vai ser praticado ar livre. E esse que nós estamos lutando contra. Parar de agredir a natureza, parar com a desmatação, parar de botar veneno na terra. Então é isso que a gente está lutando contra. Desde o início de junho, centenas de indígenas estão acampados em Brasília para tentar impedir a aprovação do PL 490. Conforme Iracema, as mulheres da comunidade Caingangue farão uma marcha para apoiar o movimento na capital federal. No plenário, ela solicitou apoio do Legislativo Municipal. Iracema ainda pediu que a comunidade indígena tenha mais espaços na sociedade e possa ser ouvida pela população. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais informações do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá.